essa parte chata mesmo de questões da BNT, porque para evitar o plágio, entendeu? Não é nem só pela faculdade, é pela... Da aplicação, a gente cita porque a gente tem que se basear em alguma coisa que já foi feita Não, antes. gente, citar tem que citar mesmo. Vocês vão citar, eu cito, isso é normal, a gente tem que citar. Só estou falando que a regra, ela existe. Por quê? Porque o MEC, assim, exige, até porque quando eles fazem lá a fiscalização na faculdade, às vezes eles pegam as monografias para ver, entendeu? Se não tiver e não tiver, por isso que às vezes a gente é obrigado a reprovar o aluno Essa em parte razão... é mais chatinha, porque você tem que ficar lá batalhando em margem, e corrige aqui, corrige ali. Para mim, a escrita é muito mais fácil, porque eu tenho facilidade para escrever. Eu tenho dificuldade para parar de escrever. É mesmo? Eu escrevo muito, sou muito prolixa. O grande problema é a paciência para fazer essas margens e essas questões aí já bem feitas. Mas eu consegui. Então tá de boa. Isso aí é o de menos. Se conseguiu, tá de boa. É você né? que vai dar o veredito do conteúdo. E na hora das perguntas. Zé Carlos, você para com esse terrorismo, Zé Carlos? Já te falei, esse cabelinho vai cair todinho, hein? Você fica terrorizando o aluno? Então tá, tô sendo honesto desde o início, vocês não querem acreditar. Deixa de brincadeira. Eu vou estar lá na banca lá e vou arguir. Toda vez que eu tô. Não sei, eu não sei se eu vou estar em todas, mas toda vez que eu estou na banca, geralmente eu pergunto, tá? Pergunta nada. Dia 13, professor, dia 13, agora na primeira. A nossa apresentação vai ser um espetáculo. A nossa apresentação vai ser tão espetacular que você não vai precisar perguntar nada. Então tá bom. Espero que sim. Assim espero eu, né? Não vou me surpreender se isso acontecer, porque eu confio em vocês. A turma é boa, você sabe disso, é implicante. Não, pô, é só para... A turma quase toda gosta de penal. Então, a maior parte é samango. Então, olha que coisa boa. Sinal que vocês são pessoas inteligentes. Viu? Não, mas eu já corri do senhor, o meu é constitucional, professor. Já corri das suas perguntas. Por quê? Foi para constitucional. OAB de penal, TCC de constitucional. Tem que fazer prova de civil agora para provar que eu sou maluco. Deve ser mesmo, né? Porra, quando você fez constitucional, o TCC? Isso aí, constitucional. Legal. Tem uns temas bacanas lá para fazer, né? Eu acho legal. Eu gosto de constitucional, cara. Eu gosto de estudar. Eu estudo constitucional, eu gosto. Acho matéria boa. Todo mundo tem que conhecer bem. Chorei. Todo mundo tem que conhecer bem. Vamos lá. Deixei aí para vocês um texto aí sobre tortura. Vocês leram o texto, gente? Pelo amor de Deus. Conseguiram ler? Não vou falar Porra, não acredito. Esse negócio está 20 dias aí para ler para a gente debater hoje, vocês não leram. Olha só. Nós tivemos para com isso. Para com essa história de que trabalha, de que tem filho, tem cachorro, tem papagaio. Para com essa história. Eu vou ter que defender esse TCC agora, a primeira semana de junho. Pelo amor de Deus, vocês têm desculpa para tudo, uma choradeira, menino. Eu não vou falar mentira, não fiz. Porra, você... Teve palestra do NPJ. Vocês só têm desculpa, meu Deus do céu. Não, eu não tenho desculpa. O meu TCC ficou pronto. Eu dei prioridade a ele. Agora mas a matéria que eu estou falando aqui faz parte da aula, pô. Eu passei já um mês. Mas você falou bastante de tortura já. E a gente agora... Mas, Ana, a questão não é eu ter falado. A questão é que eu passei perguntas e eu queria respostas. Então, vai lá, faz a pergunta e a gente vai procurar... Não, tá aí, não tá aí, tá escrito aí, pô. Fala, Beto, boa noite. Fala aí, beleza? Você vai fazer as perguntas... O Ceará de falta ontem, pô. É o quê? Você vai fazer... O Ceará de falta ontem. E a gente vai procurando.
Tinha que ler o texto, né? Eu fazer pergunta. Leu o texto? Não leu o texto, pô. Não vai adiantar nada. Vai sim, a gente procura no texto, pesquisa aqui junto. Tá, então lê o texto aí e a gente vai conversando. Vou dar 10 minutos para vocês lerem aí, pronto. Então tá bom. Viu como você pode ser um professor 15 legal? minutinhos aí. Tem o texto aí que eu botei para vocês fazem a leitura de vocês aí. Daqui a 15 minutos eu chamo vocês de novo. Viu como você é um professor legal? Porque parece a turma de CA esse negócio. Zé Carlos, para de bobagem. A gente luta para verdade. essa faculdade. Essa turma de CA tem que ficar falando com vocês, porque hoje está chovendo, hoje está sol, não pude por causa disso, não pude por causa cheio de conversa. Olha o cabelo, hein? Vai cair. O cabelo vai cair, vocês estão brincadeira, fala sério, cara de pau mesmo. Eu não, estou falando a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Merece o dobro. E quem mente merece o quadro. Eu não falo mentira. Não, Mara. Eu não falo mentira. Eu sei, ninguém fala, Mara. Vai ler, Mara. Vai ler esse negócio aí, ó. Que tem um monte de coisa que eu queria debater. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas para a gente debater sobre o tema legal. Na versão de Pietro Verri, a tortura era pretensão da procura da verdade através de tormento. Viu? Estou lendo. Estão parecendo até escolhendo o professor Raimundo, aquele 7-1 que tem lá. Para com isso, cara. Tá bem,
Acabaram aí? Alex não tá nem lendo essa porra. Alex tá vendo o jogo do Flamengo. Puta que pariu. Não, professor, tem a outra tela que é maior, que eu sou meio ceguinho, entendeu? A câmera fica no notebook, tem a outra tela do lado que é maior para poder ler. Entendi. Esse é só para não usar meu óculos aqui, porque senão eu já sou bonito. De óculos, então, fica que maravilha. Estou tentando correr do óculos enquanto posso. Porque depois que botar, meu amigo, se é aquela história, você, vai ser só para leitura, vai para, depois vai para direto.
Já li. Já leu? Já. Tá bom. Ele lembrou aquele texto dos irmãos Nave, as atrocidades judiciárias. Vocês leram, então tá bom. Bom, já que tá todo mundo esperto aí, já viram, né? Questões aí que eu tinha colocado, né? O que vocês acham aí? Ó? Quais os direitos que estão em conflito? Será que tem aí, existe algum conflito aí nessa história aí que a gente viu aí? Conflito? Em que sentido? Então, existem vários conflitos, várias antíteses aí. A busca pela justiça... Na verdade, o primeiro conflito aí seria a dignidade da pessoa humana, né, professora? A dignidade, busca pela justiça, que, na verdade, é a maior das injustiças, a tortura. Leva o ser humano a se contradizer. Tá, mas a gente tem aí conflitos de direito, eu acho aí, não temos, não? É que esse texto que o senhor colocou aí parece muito aquele cenário da bomba relógio que os Estados Unidos usa, né, professor? Que libera a tortura. Exatamente. Na verdade, aí a gente teria a dignidade da pessoa humana em conflito aí com a economidade pública, que não justificaria, né? Que, na verdade, no Brasil, eu acho que a tortura é a única restrição absoluta, seria a tortura e trabalho escravo aqui no Brasil. Então, a gente tem essa dignidade da pessoa humana, a gente tem devido processo legal, a incolumidade pública aí que não se encontrou o acusado, né? A presunção de inocência foi eliminada, né? Uma fofoca foi o suficiente para prender um homem. Não havia nenhuma prova concreta de que ele era o autor do ilícito. Então, o que você e o Alex estão falando, a gente poderia falar aí. Nós teríamos aí, referente aos princípios, devido processo legal, né? Nós estaremos falando de vida, integridade física e liberdade. Sim. Né? Você falou uma coisa também que eu achei interessante, é que vocês, pelo menos outros devem ter percebido, não sei se vocês conseguiram detectar no texto, mas processualmente falando aí, nós tivemos aí, né, uma denúncia anônima. Uma prisão completamente legal, né? Então, mas vocês repararam que isso aí decorreu de uma denúncia anônima? Conseguiram detectar? Porque alguém falou para alguém que ele tinha, né, supostamente mexido ali. Ele encostou a mão na parede, foi suficiente para incriminarem ele. Para acrescentar aí, professor, no nosso processo também aqui no Brasil, não teria como punir, né? Porque, na verdade, aí, em que pese aí a confissão, que seria a autoria, o Estado não ia conseguir provar a materialidade, né? Aqui também, por isso que o processo penal traz lá que a confissão não pode ser o único meio, né, de prova para condenação. Prova a autoria, mas não prova a materialidade, né? A gente tem que levar em consideração o período histórico, era século XVIII. Naquele período, a confissão era a rainha das provas. Por isso é que eles usavam esse meio extremo da tortura. Porque a coisa era conduzida pela vontade deles, era o sistema inquisitório. Sim, mas a gente também não pode esquecer que por isso que eu botei esse texto, apesar disso acontecer lá atrás, isso não está muito distante ainda não, né, daqui mas que acontece. Os resquícios do inquisitório permanecem no nosso processo penal. Mormente, a primeira fase da persecução penal, que é o social. Então, vocês repararam que teve uma denúncia anônima aí? Vocês repararam também no texto que teve uma delação já aí nessa época? Sim. Que ele faz um acordo que se ele contasse, ele teria um benefício? Sim. Veja que já naquela época já se falava em delação, quando a delação agora surgiu aí, né, para a gente aí há pouco tempo aí, e o que leva a gente a pensar na delação é que a delação é um ato vicioso, né?
Porque não se pode, apesar que se dá muita credibilidade à delação, né, porque o Estado ele tem a ideia de ter, né, o desmantelamento de qualquer organização criminosa, né, e aí a gente sabe que, como uma tortura, por exemplo, todo mundo vai falar, porque vai chegar uma hora, o sujeito não vai suportar. A tortura ela tem o seguinte, né? O sujeito coloca em risco, né? Num determinado momento da tortura, segundo os estudiosos, o sujeito ele vai tá colocar em risco ou ele mantém a verdade e fica sendo torturado até a morte. Né? Até a morte, então ele vai enfrentar a morte, vai aceitar a morte, ou ele não aguenta e não quer enfrentar a morte com medo da morte e confessa. E se tiver pena de morte, morrendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, reparem que tudo isso é um conflito muito grande. E dentro desse contexto dessa história, tem essa delaçãozinha aí também. E ainda dentro dessas... Fala. Olha, eu tenho uma ideia assim, no contexto, a época, né, mais antiga, século XVIII, XIX, essa tortura, ela era ilimitada, e era algo assim surreal. Hoje, a tortura tem toques de sutileza, evidente, mas ainda persiste. Mas esse tema da delação, quando você se remete a esse texto, é uma delação sob tortura. Mas Sim. Nem toda delação, hoje, ela é feita sob tortura, né, Zé? Mas não esquece que você tem a tortura física e a tortura psicológica. Sim, quando mas tem nem toda delação, ela é feita sob tortura, seja ela física... Sim, mas se ela não é feita, Mara, se ela não é feita sob tortura, ela é feita sobre o interesse de se ofertar a alguém. E alguém que precisa de um presente para ficar livre do problema, ele pode inventar. Como foi o caso aqui? Aqui houve uma série de invenções Sim. que na questão da delação, por muitas vezes as pessoas inventam imputando crime aos outros para tentar se beneficiar. Mas não está na Mas a delação tem que vir acompanhada de provas, professor. Não é só a delação por si só. Isso aí. Tem que vir acompanhada de provas. Ele não vai fazer jus aos benefícios se ele não tiver provas robustas, né? Pelo menos seria o correto, né? Eu sei disso. O problema é que os efeitos da delação, até você ter o confronto dessas provas, às vezes demora e você já prejudicou um terceiro. Tanto essa delação precisa ser corroborada com essas provas, que se ao final se chegar à conclusão que essa delação ela foi vazia, né? Ela pode ser revogada, pode ser esquecida, pode ser jogada fora e o cara vai responder o processo. Quanto a isso, beleza. Mas, na realidade, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que os institutos, né, eles já tinham lá atrás, de alguma forma, né, chegar até o dia de hoje com vícios ainda. O problema que eu ainda quero mostrar para vocês é que nós temos os vícios, né, que são lá de trás e que ainda continuam sendo empregados hoje. Nada que a gente não... tem uma teoria para isso. O ser humano, ele é totalmente imperfeito. Não existe um ser humano que seja perfeito. Então, eu penso que tudo que o homem cria, de um jeito ou de outro, é tendencioso para as suas paixões, para os seus interesses. Por mais que você pregue um interesse coletivo, há um interesse individual particular em cada criação humana. Então, assim, essa questão dos vícios, eu acho que vai perdurar. As coisas o tempo vai passando, os vícios vão sendo alguns eliminados, outros mitigados, mas é quase que é igual quando você cobra de um juiz a verdade real. Essa verdade real é uma subjetividade muito grande. Nunca se vai ter uma verdade tão real quanto o momento no qual mas aí vamos lá. Enquanto a questão de todo mundo tem seu interesse, ainda que você faça alguma coisa demonstrando interesse coletivo, mas você tem interesse
pessoal, isso aí é fato para mim também. Só tem um problema. Se esse interesse individual seu e que você está criando demonstrando algum benefício coletivo não traz nenhum prejuízo a terceiros ou alguma ilicitude, não há nada de errado. O problema é que aqui, né, o interesse levou problemas para outras pessoas. Então, o que você falou é uma verdade num contexto. Nesse contexto aqui, esse interesse dele já caiu porque ele ferra todo mundo. Também, né? Geralmente, essa tortura ela é acompanhada desse interesse maligno para chegar em algum lugar. Isso aí e o torturado, ele vai... E o torturado tem um interesse. Deixa eu te perguntar, diante dessa tua fala aí, que tu falou que esses vícios vêm lá de trás, como é que você, como advogado de defesa, tem atuado diante desses vícios, que você sabe que é prejudicial no caso do teu cliente? Se eu tiver provas de que você está perguntando se eu tenho para combater a tortura, no caso concreto? Os vícios que vêm acontecendo, de uma forma geral, vem acontecendo esses vícios que você vem falando de muito tempo, não é isso? Lá de trás, esses vícios, eles vêm o quê? Acredito que eles venham se tornando de uma forma crescente perante aí a sociedade. O advogado de defesa... Como é que você vai resolver isso? Você vai resolver isso, por exemplo, se você estivesse atuando aí num caso concreto, por exemplo, de tortura, e você tivesse vai ter que ter algum meio de prova para esse caso, você pode muito bem trazer para dentro do processo essa leitura que eu estou mostrando para você aqui, você pode jogar dentro do processo. Se você estiver no plenário do júri que seu cliente, por exemplo, atuou sob tortura, você pode pegar esse texto que está aqui para você, que eu coloquei para vocês, que veio do livro, desse livro aqui, Observações sobre a Tortura, de Pietro Verri, até botei aí, tem aí a coisa. Você pode pegar esse livrinho aqui e pegar as melhores partes que a gente tem, eu faço isso, separo, e você pode ler e falar, olha, a tortura vem lá de trás, conforme o livro de 1832, a tortura em 1630 já acontecia, e você fazer a colocação desse tema dentro do seu contexto. Você pode fazer isso. E isso aqui vai ter uma validade muito grande. Por quê? Porque é uma obra científica ou uma obra literária que está aí no mundo há anos já rodando aí. Então você pode fazer isso. Você pode fazer com que o seu cliente confronte o torturador. Eu já fiz isso, tá? Em caso prático, tá? Confrontar. Se depois o cara vai morrer, aí é uma outra história. Aí eu não posso garantir nada. Mas você tem uma cultura maior do que a Santa Inquisição? Isso é desde que o mundo era mundo. Né? Sim, mas a gente está lutando contra, evidente. Mas tem que ser lutado, mas já está flexibilizando muito. As coisas estão acontecendo. Qualquer um de nós pode ser vítima de uma tortura de uma hora para outra. Sim, todos os seres humanos estão expostos a isso. Então, é uma luta do ser humano, esses direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Mas o que eu queria aqui era que vocês, pelo menos, conseguissem enxergar isso que vocês estão falando. Né? Conseguiram vislumbrar os direitos que estão em conflito, os princípios, observar que teve lá a questão lá de uma denúncia anônima, tem uma delação premiada nessa brincadeira toda. Isso que é o legal de vocês terem esse senso crítico, para quando vocês estiverem lendo uma obra, um caso concreto, saber aonde é que vocês vão explorar para poder exercer aí a atividade. O mais interessante que essa delação premiada não foi tão premiada assim, porque no final eles foram todos para o mesmo bolo. Sim. E é o que às vezes acontece quando... entendeu? Sim, quando isso vai acontecer quando não tiver, conforme fala aí, corroborado com as provas. Vai todo mundo pro ralo, né? Balela. Não, a delação premiada bem feita é um bom negócio para o cara. Sim. Se ela tem corroboração com outras provas, para o cara é uma negociação, tá? Sim, já falei isso para você no início. Agora, a gente trazendo para esse caso concreto, é uma roubada.
Para esse caso, sim. Histórico que foi, não podia ser diferente, né? Sim, com certeza, para esse caso, sim. Quais os bens jurídicos aí que a gente pode falar que está sendo atingido aí nessa brincadeira dessa história? A dignidade da pessoa humana, a vida. Vida, o que mais? Moral. Liberdade. Moral. Né? Moral, que está ligado aí. Mas os bens jurídicos especificamente que a gente está tratando aqui é vida e liberdade, né, gente? Porque tem a questão do cara ser preso, tem a questão do cara morrer, enfim. Esse aí... Bom, acho que não precisa explicar muito, mas qual era o sistema aplicado no caso concreto aí? Inquisitório. Totalmente. Ainda vou além, eu acho que é muito mais do que inquisitório, né? É uma coisa que nem dá para explicar. E os princípios aí que estavam sendo tratados ofendidos, Alex falou aí, outros falaram aí, né? Princípio devido processo legal, né? Por aí vai. Eu acho que os princípios que hoje vigoram na Constituição foram agredidos. Sim, sim. A separação dos poderes, né? A separação das figuras aí. Então, porque o juiz... Separação dos poderes, Alex, perfeito, porque lá hoje, se a gente tem aqui, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, lá o cara era tudo, né, Alex? Concentrou tudo na mão do... Na Inquisição, isso se concentrava tudo na mão do juiz. Sim, o juiz faz tudo. Ele acusa, ele defende, ele julga, ele condena, ele fazia todos os papéis. O Brito, nessa época, também não existia o ordenamento, né? Era aquele direito consuetudinário, né? Não, assim, existia uma norma de hoje. Em alguns países, sim, mas, por exemplo, em alguns países já tinham os seus ordenamentos jurídicos. O Brasil, por exemplo, teve o nosso ordenamento jurídico desde a época do Império e por aí vem, e a gente tinha um sistema inquisitório. Até 1988, nosso sistema não era inquisitório, gente. Nós estamos falando, e olha que a gente tinha um ordenamento jurídico. Entendeu, Eduardo? De peso até hoje. Mas olha só, assim, por exemplo, esse crime que supostamente o cara cometeu aí foi uma coisa complicada, né? De acordo com o crime que ele cometeu, não era medido por isso, não. No caso, ele foi o quê? Morreram várias pessoas, né? Por causa. A questão, Eduardo, a questão aí é que a questão é o seguinte, né? Na verdade, o cara foi punido por uma denunciação, né? Por uma denunciação anônima, por um crime que ele não praticou, por indícios que tinha que achar algum culpado. Isso não muda da gente hoje. Então, Eduardo, olha só, a gente tem aí, como você falou assim, mas naquela época, então, poderia não ter o ordenamento. Ainda que não tivesse, fosse consuetudinário, como a gente falou aí. Mas vamos puxar para a gente aí. 1988 até 1988 a gente tinha um sistema inquisitório, gente. O juiz fazia a porra toda. Aí eu assisti a audiência, eu vi o juiz, a defesa não podia perguntar, só o juiz que perguntava, entendeu? Aliás, até 2008 que começou realmente a mudar a história. Tivemos aí quase 20 anos essa brincadeira toda. Sabe o que eu vejo aí também, de muito sério, e que a gente vê ainda até hoje, a ineficiência investigativa do aparelho estatal leva muitas vezes a justiça a culpabilizar um inocente para dar uma resposta à sociedade. Sim. Exemplo aí, esse foi um exemplo também. Esse aí é um exemplo do texto que vocês leram aí, é um exemplo. Se precisa dar resposta para a sociedade, então joga alguém lá na cruz, né? Não interessa se o cara é culpado ou inocente. A justiça é isso que é triste, né? Se a gente for falar de forma globalizada, professor, Estados Unidos for rotulado aí como terrorista, tá liberado tudo isso aí, tá no texto. Ele já tem uma ilhazinha só dele lá em Guantánamo, né? O nome lá em isso Cuba. Aí. Então, ele já joga lá para Cuba, não quer saber de porra nenhuma, vai torturar do avô a criancinha recém-nascida. E tá tudo legalizado. A diferença é que lá pelo menos, né? Ou pelo menos, lá tem o reconhecimento dessas práticas, né, Alex? Que eles entendem que é até aceitável, né? Com o objetivo de preservar a coletividade. A gente aqui é diferente, a gente tem o direito individual, a garantia individual. Então, num contexto,
a garantia individual, ela até se sobressai à coletividade. Tanto é que você não pode ter uma prova ilícita em prol da sociedade. Né? Então, mas tem, Alex, o que você está falando é verdade. É real, não tenha dúvida disso. Né? A gente sabe que lá tem. Aqui na época também do ANTT aí, né, do ANPP, o Ministério Público também fez barganha para ver se trazia lá o clear bargain, né? Não é esse o nome lá que o Ministério Público oferece uma pena menor para o cara aí logo de cana? Eles queriam trazer esse instituto também, importar esse instituto. Queriam trazer, só não passou, né? Não, tentaram de todas as formas. Só não passou, que eles queriam trazer, importar isso aí. O Ministério Público é um acusado direto. Isso aí, então... Fala que foi você e toma logo essa pena aí, sem passar pelo juiz. Isso aí. Assina essa porcaria, faz um acordo na delegacia, e aí a gente sabe que na delegacia realmente a tortura ia correr solta, e ainda bem que não passou, né? A gente sabe que isso aí é absurdo, né, cara? Não dá. Se lá acontece isso, que se diz em país do primeiro mundo, imagine aqui, né, cara? Porque a gente... ia morrer muita gente nessa tortura, né, Zé? Com essa bagunça que tem aqui. Os meios de provas utilizados para obtenção disso aqui foi o quê, gente? Foram os depoimentos, né? As denunciações e principalmente, né, a tortura, né, gente? A violência. Eu acho que o meio de prova aí que eles usaram escandalosamente foi a tortura. Porque a denúncia não foi nem um meio de prova, porque não provava nada. Não pode nem se dizer que aquela fofocada lá... Agora, olha que interessante aqui que eu perguntei aqui, né? Esses meios de provas são legítimos no sentido de eficácia e eficiência? O que vocês acham disso aqui? Claro que não. Você pode ver uma pessoa, os sentidos humanos, eles nos traem, eles nos enganam. Você, de longe, observando duas pessoas conversando sem ouvir o teor da conversa, você pode imaginar milhões de coisas. E não ser nada. Mas vamos no caso, Mara, vamos no caso concreto. Essa tortura, ela é eficiente, eficaz para se obter a verdade? Claro que não. O cara falou uma mentira para livrar a pele dele. Nenhum tipo de tortura tem eficiência e tem eficácia para produzir provas, né, Zé Carlos? Não, mas você acha que aí tá tudo bem. Para produzir a prova, ela tem eficiência, mas ela tem eficiência e eficácia para a justiça? Nenhuma. Você está falando dentro do contexto de justiça, né? É prova ilícita, professor. A tortura não foi meio de prova. A tortura foi instrumento para se adquirir a confissão, que a confissão seria o meio de prova aí. Só que é ilícita, porque houve o cometimento de crime para poder... Exatamente. Sim. Para poder adquirir essa confissão. Beleza. Mas vocês, dentro desse contexto dentro do contexto de justiça, vocês acham que essa prova obtida por tortura, ela é eficiente? Não. Ela é eficaz? Nunca é. Você nunca pode dar um grau de veracidade a uma prova produzida por meio de tortura, porque você não sabe o que motivou aquela confissão. Não, saber você sabe, foi a dor. O que motivou foi a tortura, né? Saber porque ela confessou, você sabe, provavelmente a dor. Muitas pessoas são motivadas por muitas coisas. Tem gente que... Nesse caso, Mara, nesse caso aqui, foca aqui. Tortura física. Tortura questão física. Então, para produzir a prova, ela foi eficaz. Agora, a questão é, essa prova, o resultado dessa prova para o processo de justiça é eficaz? No meu entendimento, não. Pode ser que alguém concorde. Pode ser que alguém discorde e fale, não, eu acho que vale. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, como o Alex colocou aí, vale tudo para produzir prova? Claro que não. Talvez alguns... Os fatos talvez, não vale, não. Mas talvez alguns vão falar assim, vale, Zé Carlos, eu quero mais que o cara conte a verdade, não é isso? Não, e aí a questão é que o que eu estou mostrando para vocês, que é para quem pensa, né, que vale tudo para produzir a prova, né, dentro de um Estado, que seja ele democrático ou não, né,
tem que pensar muito nesse sentido, tá? Porque a história, e a gente não pode abandonar a história, porque a história é um termômetro para a gente até, a história demonstra, né, que a tortura ela causa um prejuízo muito maior do que benefício. A quantidade de pessoas, provavelmente, que foram prejudicadas, né, injustiçadas, é muito maior do que aquelas. Então, eu acho que também não vale, mas pode ser que alguém tenha um posicionamento aí contrário e fala que, não, eu acho que vale tudo para o processo em busca dessa suposta verdade real aí. Zé Carlos, eu parto da premissa, sinceramente, de que qualquer um de nós pode se tornar um criminoso a qualquer momento. Dependendo das circunstâncias em que nós estejamos. Isso aí eu também acho. Isso aí eu também acho. Se for flamenguista, tem um pé já lá dentro. Hein? Se a gente ficar discutindo assim essas questões, pensando só que nunca vai acontecer comigo, isso é uma roubada, porque muita gente que tem essa opinião de que a tortura vale é porque acha que nunca vai estar nessa situação. Nunca vai ver um seu nessa situação. Porque se você for pensar no macro e se inserir nessa questão, você nunca vai aceitar que uma tortura seja admissível. Não. Eu acho que você tem que pensar se algo é admissível ou não, independente de você estar na situação, porque não é porque não é bom para você... Não, Zé Carlos, não. Eu estou dizendo que as pessoas, quando avaliam isso, não, bate mesmo, arranca o pé, corta ali. Eles nunca se imaginam numa situação daquela. Eles apontam o dedo, entendeu? Às vezes o cara é inocente. Sim. E qualquer um de nós pode estar numa posição dessa. Sim, mas o que eu estou dizendo para você é que, com certeza, entre nós, e eu não estou dizendo efetivamente da turma, mas entre nós aqui, na faculdade, por aí vai, tem pessoas que são a favor desse rito aqui, gente. E isso é gente, isso aqui é tão real que foi criada essa lei de tortura. Em 88 já foi, como o Alex falou aí, colocado aí para gente aí que não é aceitável tortura, ponto, não tem negociação, a Constituição não negocia isso. Foi necessário ter uma lei para regulamentar isso, a Lei 9455. Por que isso foi regulamentado? Por que isso foi trazido? Porque até hoje está no meio da gente. E aí se tenta... Foi entranhada no DNA do ser humano. Para você arrancar é fácil. Na Constituição é um dos poucos direitos absolutos, né, professor? Esse aí eu digo que é absoluto mesmo. Não tem negociação, né, Alex? Esse aí não tem negociação. Esse aí trabalho escravo. Isso aí é coisas assim que não vai flexibilizar, né? A morte você flexibiliza. Se você tiver que salvar um para matar o outro para salvar um, você até faz. A Constituição permite isso, né? Aqui já não tem esse negócio, não. Quem aqui ia perguntar aí? A pessoa torturada não tem a menor condição de defesa. Você reduz o ser humano a uma condição de indignidade. Se houvesse uma flexibilização, você iria contra o fundamento maior da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Professor, o senhor também não acha, de primeiro, não sou a favor à tortura, mas o senhor não acha também que a palavra tortura não foi generalizada para muitas coisas? Tem gente que fala que a pessoa gritou, me torturou, a pessoa falou que ia me beliscar, me torturou. Não, se for levar para essa geração mimimi que está aí, realmente é. Mas essa tortura que a gente está falando é uma tortura, né, mais realmente... Aquela tortura realmente que a gente sabe que existe, que existiu, que existe até hoje, enfim. Essa é a tortura. Mas a banalização do termo, a gente tem aí vários, né, de vários sentidos. Bom, eu acho que pelo menos alguns podem... Fala. Pode falar. Quem foi? Não sei. Bom, eu acho assim que pelo menos
eu acho que vocês conseguiram vislumbrar, e toda vez que vocês forem pegar um texto... Não, Brito, eu encostei sem querer, desculpe. Encostei aqui no alto sem querer. Beleza. É legal vocês verificarem sempre os institutos que estão presentes. Pô, leu um parágrafo, 2, viu alguma coisa diferente? Faz uma anotação, porque depois vocês podem fazer aí. E a Ariane fez uma pergunta, como é que a gente pode usar textos desse tipo aqui, essas leituras, principalmente em plenário, é super bem-vinda, tá, gente? Se tiver um caso concreto que isso se encaixe na sua tese defensiva, você pode pegar, por exemplo, um livro desse e fazer uma parte de uma leitura na sua sustentação. E detalhe, não precisa pedir autorização ao juiz para isso, tá? E nem faz, pelo amor de Deus, uma petição. O júri eu acho que é bem legal mesmo, porque o júri é leigo, ele não tem domínio técnico da lei, mas ele, através de uma história dessa, ele compreende o que é uma injustiça, o que é a gravidade de uma tortura. Isso é um outro tema também. Até para... Ô, Zé Carlos, até para você mostrar para esse júri, que é leigo na área, entendeu? Como que essa tortura ela vem se comportando desde tempos remotos, até hoje. O entendimento de como se vem falando sobre a questão da tortura. Porque lá eles não conhecem, certo? Eles vão começar a entender a partir do momento do que você fala para eles. Então é importante ler um livro... E dentro desse contexto... Não desse livro, mas também outros livros que venham agregar dentro que você venha ter um argumento só, para que a tua fala venha ser convincente para os teus ouvintes. Sim. E dentro desse contexto, se você prestar atenção aí, se ler o livro, por exemplo, você vai ver que o cara que está sendo torturado, geralmente, ele era uma pessoa comum. Então, você poderia fazer um link como, olha... Assim como o réu é um pobre, negro, azul, vermelho, seja lá qual que você queira dar, qual a qualidade que você vai dar para ele, mas você pode fazer um link e mostrar exatamente o que você está falando. Essa batida, né, já vem lá de tempos remotos, né, e aí é o momento de se mudar. Então você pode criar um discurso muito legal quando você... pega esses textos, tá, gente? Então, o objetivo aqui... Qual foi o meu objetivo de trazer esse texto para vocês? Na verdade, esse é o resumo do livro, né? E o objetivo era catucar vocês no sentido, né, de vocês reconhecerem dentro do texto os institutos que estão envolvidos, mas, principalmente, também levar para vocês a possibilidade de se explorar diversos textos, porque é comum a gente, quando está na graduação... ficar agarrado a leituras, por exemplo... A letra da lei, né? A letra da lei. Quer ver um livrozinho assim, por exemplo? Eu estava lendo aqui, até esse é os dois. Estou lendo aqui, tô lendo aqui o Lampião e Maria Bonita. Eu descobri, gente... descobri que aqui já tinha milícia. Sabia? Depois, quem quiser ler, eu vou pegar o texto e vou discutir aqui. Já tinha milícia, tá? Milícia não é nova, não, tá? E também tem o livro... Grandes Sertões Veredas? O julgamento do Bebelo? E tem o livro só da Maria Bonita, que também é mulher da porra, essa daqui, né? Deve ser lá da Paraíba mesmo. Mas maneiro o livro também. Então, assim, são textos que vocês podem ler, que são bacanas. Esse aqui é um outro livrozinho interessante, sobre os ossos mortos, fala sobre uns assuntos interessantes. Você pode, num júri, aí para quem vai explorar, fazer essa leitura. Eu ainda recomendo, até fiz gravei o vídeo para vocês sobre o livro do Vitor Hugo, sobre pena de morte. Gente, vale super a pena vocês lerem essas leituras para quem vai atuar em júri. Livro? Esse aqui é o último dia de um condenado. Sabe? Ele relata as aflições dele, né, que ele foi condenado à pena de morte. Então, o último dia dele está relatado aqui. Quem é o autor? Vitor Hugo. Tá? Só você colocar aí o último dia de um condenado, tá? Vai estar aí. Então, assim, é legal você ler isso, porque quem vai enfrentar júri, poxa, você precisa ter uma noção muito ampla de várias coisas. Então, não fiquem agora, vocês já estão embora, já estão tomando alvará de soltura aí, para quem não for ficar reprovado, é claro. Né? Pode ser tortura, hein? Não.
Tortura psicológica? É, pô, fala assim. Aí vai cair aí na história do mimimi aí, né? Pô. Para com então, isso. Vale a pena não ficar só preso na leitura da lei, letra da lei, tá? Mas foi super satisfatório o bate-papo aí. Nesse aí eu posso acrescentar também, professor? Claro. Dos delitos e das penas também tem muito a ver aí com a tortura. Tá ele aqui. Tá ele aqui, ó, César Beccario. É isso aí. Esse livrinho aqui é um livrinho muito bom. Ele é ligado à leitura do último dia de um condenado, é ligado a esse cara aqui, ao César Beccaria, ou César Beccaria, né, como alguns falam. É legal também, vale super a pena ler. Esse livrozinho aqui é um livrozinho que você pode explorar fininho, ler num dia você lê isso, e você pode explorar essa ideia aqui. Tem um outro também, cara, que eu li pra cacete de fogo. Esse aqui Justiça, o que é fazer a coisa certa também é um livro muito bom. Professor de Harvard, que dá aula de direito. Eu tenho esse livro aqui, ali. O que é fazer a coisa certa, justiça, né? É isso aí, é o Bicho Purim também, legal, uma boa leitura. Ele é um pouquinho mais grosso. Mais devagarzinho, em 4 anos dá para terminar ele. 4 anos não foi. Esse aqui, né, Alex? Esse aí é o bicho. É legalzinho. Isso aqui, porra. Isso aqui, 3 dias tu lê, né, Alex? Dá para ler. Não, mas a faculdade não deixa, professor. É um capítulo por dia, professor. Devagarzinho, professor. Calma. Esse aqui também é legal, hein? Que eu vou chamar a atenção de vocês. O Avesso da Pele, tá? Depois eu vou botar a relação lá para vocês aí. Se vocês, quem quiser, para fazer uma biblioteca. Enfim, tem um monte de livro legal aí para ler aí. Você quer uma mídia legal também para você fazer debate? Um filme do Antônio Bandeiras, que chama A Pele que Eu Habito. A Pele que Eu Habito? É um cirurgião que tinha uma filha autista e aconteceu um lance com ela, com o rapaz não sabia que ela era autista. E ela acabou... mas tá bom. Não precisa me falar não que eu vou ver. Eu não vi, então não. Vê, é bem legal. Legal, vou ver aqui. Até anotei aqui. Então, gente, é o seguinte, vale a pena aí fazer essas leituras, tá? Porra, você de direito de família, precisa, porque lá tem barraco também, né? Vai ser menos emocionante, mas tem barraco lá, né? Enfim, tem várias coisas aí que vocês precisam ver. Mas foi bom aí, tá? Alguém quer fazer algum acréscimo de alguma coisa? Quero te lembrar da careca, para você parar de fazer tortura com seus pobres alunos. Professor. Fala. Sou eu, Fabiano. Infelizmente, eu peguei a aula do senhor, já tinha iniciado. Eu li uma vez, não sei qual livro, ou qual... que não sei se foi na Alemanha, tinha a parte de direito penal, não sei qual país que era, não sei se era bem a tortura, que para descobrir a verdade, tipo, o exemplo foi tipo assim, que uma mulher tinha o filho sequestrado e a única pessoa que sabia onde o filho estava era o sequestrador. Então, para descobrir aonde que o filho estava, o exemplo, não sei se foi história isso, não sei se foi no direito alemão, poderia meio que fazer uma tortura para poder descobrir onde que o filho que o sequestrador tinha... O filho da mulher tinha sido sequestrado. Então, pegaram o sequestrador. E o único que sabia onde o filho da mulher estava era o sequestrador. Então, ali, a tortura poderia ser válida. Não sei onde eu li isso, não sei qual é a tese de direito penal. Eu não lembro. Já leu alguma coisa a esse respeito? Dúvida aqui que eu li. O que a gente tem aí, Fabiano, o que a gente tem aí, na verdade, aí seria, né, se a prova produzida de forma ilícita para beneficiar o réu, se fosse única, poderia ser aceita, né? A gente já viu, já falei sobre isso, né? Se for para beneficiar o réu, né, se isso seria aceito, né? Então,
aí é um caso a pensar. Mas me parece que, e isso já tem julgado nesse sentido, tá? Tal como você, por exemplo, fazer uma escuta telefônica, né, indevida, sem autorização judicial, tendo em vista que um réu foi condenado e o verdadeiro autor do crime está lá rindo, conversando com o outro, e o cara faz a escuta telefônica lá, produz essa prova ilícita em favor da sua inocência, e o direito com certeza teria que... Se for a única prova para a inocência, o STF já pacificou. E se esse caso aí da tortura que você foi lá em cima, foi bem lá, levou ao extremo, Fabiano, aí você tem em jogo liberdade, verdade e tortura, integridade física. Eu acho, num caso real, eu acho que a justiça deveria, se aconteceu isso, deveria validar, infelizmente, essa tortura. É algo muito específico, né, gente? Se for para beneficiar réu. Só para somar no debate, professor, o que o Fabiano está falando, acho que é aquele leading case em relação à prova que seria achada de qualquer forma, entendeu? É um caso dos Estados Unidos, se eu não me engano. Esqueci o nome do processo. Acho que é isso aí mesmo, Alex. É mais ou menos isso aí. O cidadão tinha assumido, morreu, aí acharam lá a pessoa que fez, a polícia torturou, e o cara entregou onde era, só que a cidade estava cercada. E aí, quando a polícia, a guarnição que havia torturado, chegou na casa, outros policiais também, que já iam fazer a revista, chegaram junto, entendeu? A prova foi aceita porque seria encontrada de qualquer jeito. Eu só não lembro o nome do processo, leading case disso aí. Mas no Brasil, eles chamam de teoria da mancha purgada, sei lá. Eles sabem que eles dão um nome diferente aqui, né? Eles importam tudo. Né? Aqui STF todo mundo importa tudo. Aí, na verdade, é o seguinte, o cara está dizendo o seguinte, na verdade, essa prova só foi antecipada porque seria descoberta, então tem validade, né? E não teria gerado prejuízo, é isso que eles falam, né? Porque tem o princípio do prejuízo, você tem que mostrar o prejuízo hoje. Em relação às questões de nulidades, a gente já viu isso, né? Em que pese não existir na lei a questão da nulidade relativa absoluta, quem cria isso é a doutrina, mas tem um fundamento, e aí tinha um peso muito forte essa divisão relativa com a absoluta, só que o Supremo já vem batendo nessa tecla, o STJ está batendo nessa tecla, quer nulidade, tem que provar aí o prejuízo. Causou prejuízo. Tá, então é muito complicado, estou relativizando, mas é o caso aí que você está falando. O Fabiano, nesse caso, acho que é perfeitamente possível, tá? Mas, assim, o problema de você flexibilizar é que no Brasil, o que se flexibiliza se gera... Generaliza, né? E um costume acaba se gerando uma lei, seja ela fática, sem o processo, né, de normatização pelo Congresso, e aí seria algo absurdo, ou acaba sendo normatizado pelo Congresso, que aí é pior, não sei se é pior. Enfim, são discussões bastante para reflexões, e o importante é que vocês, quando estiverem fazendo as leituras aí, façam as suas leituras aí desses livros, seja como for, também no mundo jurídico aí, puxando aí para ver o que vocês conseguem descobrir. Acho que são temas que a gente pode estar batendo papo sobre isso, acho que sempre... envolve outros assuntos, né? Envolve não só o direito, mas justiça, legalidade, um monte de coisa, né? Social. Acho que é bacana. Perguntas aí? Mais alguma colocação? Alguém tem? Não. Não? Tudo de boa? Todo mundo em paz? Uhum. Sim. Até coloquei aqui, no final, até coloquei lá para vocês que já... né, respeito aqui sobre conversando aqui, né, com Sócrates conversando com Glauco num diálogo deles no livro de Platão, na República, né, e que ele menciona que o cara poderia ser inserido, estirado numa roda. A roda aqui eu falo que o cara ele era torturado, né, para dizer a verdade aqui. Então amarrava o cara aqui em 4 rodas, né, de barriga, de costas, e esticava aquelas rodas e ia se despedaçando os pedaços dos caras, arrancando braço, perna, enfim. O objetivo aqui, então, qual foi o objetivo de eu ter colocado isso aqui?
Isso aqui era 357 a.C., né? Então já existia essa ideia da prática da tortura. Olha de quanto tempo agora a gente está falando. Micro-ondas. Agora é micro-ondas, pneu, por aí vai, né? Enfim, não estamos muito... Parece que se prediu tanto, mas ao mesmo tempo não se evoluiu. Não sei. É verdade. Tá, mas é só para vocês também terem essas leituras aí, fazerem as bibliotecas de vocês, e é bom para a gente sempre estar trocando ideias aí. Inclusive sobre legalidade, sobre licitude. Licitude, eu até postei aí um comentário sobre um julgado que teve sobre o artigo 212 do CPP, que eu já falei, e o STJ agora trouxe a nulidade de um julgamento da juíza lá de São Paulo, que ela simplesmente, como alguns juízes fazem, né, as perguntas têm que começar pela acusação e pela defesa, ou pela defesa e pela acusação, depende no momento processual. Depois o juiz, se tiver alguma dúvida, ele deve fazer alguma pergunta. Essa juíza, ela simplesmente atropelou o processo e ela realizou 257 perguntas. Que isso? Tá? 257 perguntas. Ela foi tentar ser protagonista do processo. Ela queria comandar o processo. Depois que ela fez essas perguntas, ela passou a palavra para a MP fez 50 perguntas, de 54, a defesa fez 53, dessas 54, dessas 53, tudo já devia estar dentro das 257, ou seja, absurdo. O que o STJ anulou o julgamento? Tá? Anulou da audiência, tá? Anulou tudo. Né? Muito bem. Qual o problema desse negócio todo aí? Prejuízo para os cofres públicos, prejuízo para o réu, prejuízo para a vítima, porque... Mas o réu estava preso? Não, acho que não lembro. Porque eu me preocupei mais com a questão processual. A questão gera um prejuízo para todo mundo, porque se cair uma prescrição e se o cara for culpado, o cara vai se dar bem. Então, veja qual é o absurdo. Eu até postei lá para vocês guardarem, e quando vocês estiverem fazendo uma audiência, se algum infeliz desse aí insistir que ele tem que fazer pergunta primeiro, que esses caras parecem doentes. Não dava para deixar passar isso em branco, né, Zé Carlos? 257, não dava para passar isso em branco. 257 perguntas? Mas aí, independente da quantidade de perguntas, o juiz não tem que perguntar. O juiz tem Imagina 257 vezes. Se deixar isso passar... Então, mas é um julgado interessante. Lá eu faço uma outra menção sobre um HC também, lá do STF, que está combatendo isso aí. Por que é bom vocês terem isso? É bom levar para a audiência de vocês, e aí quando o juiz insistir, você fala, olha, jurisprudência, STJ, STF, número tal, é contra, é nulidade. E se ele quiser insistir, depois você recorre. Você vai colocar aí para... Você vai colocar... Professor... Eu coloquei lá no YouTube, mas depois eu posso mandar o link aqui para dentro aqui. Foram 40 minutos que eu comentei isso. Eu coloco aqui lá no Class para vocês, tá? Ok, obrigada. Do YouTube, aí vocês assistem o vídeo aí. E tem o número do HC, tem até o... Vou até postar o acórdão, tá? Do STJ para vocês. Para vocês fazerem a leitura. Carlos, eu estou pequena pela plataforma. Depois eu te chamo no privado aí para tu me falar. Tá. Fala, Fabiano. A situação que o senhor falou aí do juiz, no caso, eu sei que é excesso, 200 e poucas perguntas, mas e a busca, o princípio da verdade real? Verdade real não existe, cara. E a lei Fabiano, oi. Preste atenção numa coisa. Depois você pega o 212 e lê lá. O 212 é claro. As partes perguntam. Quem é interessado nesse negócio são as partes. O juiz está para julgar, ele não pode estar dentro do processo. Ele tem que aguardar as partes produzirem as provas, essas provas são entregues para ele e ele julga. O problema é quando ele quer ele tomar o lugar do MP para poder fazer um litisconsorte passivo acusatório, e aí fudeu o cara. Não dá para fazer isso. Mas aí ele fere o próprio sistema acusatório. Sim, por isso que ele fazer isso foi anulado, mas eu só estou explicando para o Fabiano. Fabiano, verdade real, não existe princípio da verdade real. Isso tá aqui. Isso aí é sistema inquisitório, tá? Por mais que alguns aí podem concordar, sem problema nenhum, mas tecnicamente isso não existe.
Não dá para um juiz querer fazer isso. A lei é clara. Então, Fabiano, o que eu estou querendo dizer para você? A lei tem suas formas e suas formalidades. Dentro do processo penal, as formas e formalidades, e usando a palavra do Auri Lopes, é garantia, direito individual. Se você quebrar essas formas e formalidades, você gera prejuízo para o réu. O papel do juiz é ficar... Se você olhar topograficamente, fisicamente, como é distribuído, repara que o juiz está acima do MP, está acima da defesa, porque representando o Estado, demonstrando uma isenção, portanto, ele tem que ficar longe e deixar as partes produzirem a prova e falar: produziu sua prova? Produziu sua prova? Me dá aqui que eu julgo. Se o MP fez merda, o problema é do MP. Se a defesa fez merda, o problema é da defesa. Ele julga com o que tem lá. Esse é o papel do juiz. Mas depois lê lá, Fabiano, 212, você vai ver que a regra está lá, que começa as partes, não é ele, tá? E ele não pode fazer o que ele fez. Tanto é que o STJ, o STF anulou mesmo. E o 400, né, professor? Traz a sequência lá, né? Oi? O 400 do CPP também traz a sequência. 400, tem o 406, se eu não me engano, também. São dois. Foi com base nesse aí que a lei de drogas, que inverteu lá a questão aí do acusado, foi declarado constitucional. Caiu. Enfim, você tem lá um rito normal que tem que ser seguido, tá, Fabiano? Então se liga nesse detalhe. Tá? Mas dá uma lida, porque você não pode flexibilizar, Fabiano. Se flexibilizar, teu cliente está ferrado. Tá? Por mais que você tenha uma visão de delegado, de promotor e juiz, não dá para flexibilizar isso. E eu falo isso para vocês porque quando eles estão presos, como foi o caso agora da delegada, ela está gritando por uma porrada de direito que provavelmente ela jogou fora quando ela era delegada, né? Então, geralmente a gente só tem empatia quando acontece com a gente, né? Ela experimentou do veneno, então agora ela está gritando o direito dela, né? Por isso que eu falei, Zé Carlos, que qualquer um de nós está sujeito a passar por qualquer tipo de situação dessa a qualquer momento. Então você não pode colocar a mão para o outro só depende. Depende. Qualquer pessoa pode passar por uma situação involuntária ou voluntária. No caso dela, foi voluntária. Então, ela passou porque ela quis. Ela escolheu. Mas qualquer um de nós pode se tornar um criminoso de um minuto para o outro. Sim. Professor, mas o caso dela para a defesa não está muito complexo, não, né? Porque ela ganha quase 30 mil reais como delegado e 10 com cargo da prefeitura. Entendeu? Dá para, de repente, dá para sair, não dá, não, professor? Pô, para morar onde ela mora, para ter a vida que ela tem, não dá, não. Para mim, não dá, não. Tem imposto de renda, meu caro. Desconto de imposto de renda, não é? Para o que ela... Bom, vamos deixar a vida dela para lá, que ela que resolva lá. Deixa ela contratar o Alex, que o Alex vai ganhar dinheiro com ela. É uma pena, professor. Ainda não tem OAB. Defenderia com vontade, professor. Se ela passasse na máquina de cartão, o papel subisse, ia ter um bom advogado do lado dela. Valeu, meus amigos. Nos falamos na próxima aula. Valeu? Tá bom. Valeu, professor. Até a próxima. Valeu. Abração aí. Valeu. Professor, tá na escuta aí? Professor Brito. Oi. Professor, quem tá falando?